Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Ele nos dá mais uma oportunidade de estarmos meditando na Sua palavra, de estarmos achando conforto nela. Como dizia o salmista, se a Sua palavra não fosse o recriar do meu coração, há muito já teria padecido. É na palavra de Deus que nós encontramos forças, encontramos refúgio em meio a todas as circunstâncias da nossa vida. Hoje eu gostaria de meditar com os irmãos, à luz do Salmo 48, sobre o tema A Cidade de Deus. Antes de nós iniciarmos, gostaria de fazer uma súplica, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa meditação. Querido e poderoso Deus, Pai amado, Tu que és o Criador e o sustentador da vida, Tu que és soberano sobre as nossas vidas e nos chamou para a Tua graça, para fazermos parte do Teu povo, suplicamos neste momento que o Senhor nos abençoe com a graça do entendimento, que a Tua palavra possa fazer efeito nos corações de todos aqueles que vão estar ouvindo e meditando nesta meditação. Te agradecemos, ó Pai, por esse meio em que podemos estar tendo contato e pedimos, ó Deus, que o Senhor tire os impedimentos, ajude-nos a nos concentrarmos, leve cativo todos os pensamentos para voltar-se para Ti, voltar-se para a Tua palavra. Oramos ao Senhor com o perdão dos nossos pecados, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ler o Salmo 48 e meditar então sobre o tema A Cidade de Deus. Diz assim: Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte de Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram junto. Viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as nau de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, ó Deus, da Tua benignidade no meio do Teu templo. Segundo é o Teu nome, ó Deus, assim é o Teu louvor, até aos fins da terra. A Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte de Sião, alegrem-se as filhas de Judá, por causa dos Teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém. Cidade, irmãos, cidade de Deus. Por vezes, na nossa vida moderna, o termo cidade, a palavra cidade, ela não é algo que nós gostamos muito. Não são poucos os de nós que gostaria de afastar-se da cidade, ir para um lugar longe, ir para um sítio, ir para um lugar retirado e afastar-se dos problemas que a cidade tem. A cidade tem violência, a cidade tem poluição, tem falta de espaço, tem correria, tem estresse, tem ausência de natureza, tem corrupção, tem brigas. Hoje em dia a cidade tem vários problemas. Mas por mais que nós fujamos da cidade, por mais que nós queiramos ir para um lugar de refúgio, sempre nós precisamos voltar para a cidade para usufruir dos serviços que a cidade fornece.
Mesmo aquelas pessoas que moram distante, vez ou outra, elas precisam ir até a cidade. Porque Deus nos criou para nós vivermos em comunidade, para nós vivermos juntos. Deus não nos criou para nós ficarmos separados do coletivo, do conjunto das pessoas. É interessante nós olharmos para a Bíblia e vermos que a vida humana começa num jardim, o jardim do Éden, onde Deus criou o homem, criou a mulher. E a vida vai terminar numa cidade, a Nova Jerusalém, que está descrita lá no livro do Apocalipse, que de Deus descia do céu. Interessante nós vermos também que na vida de Abraão, que é o nosso pai da fé, em Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10, nos diz que pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e o construtor é Deus. Nós conhecemos a história de Abraão. Abraão vivia na sua terra, com a sua parentela, uma família idólatra. Deus chama Abraão e faz uma promessa para ele, promete a ele a terra prometida, e promete que dele viria a ser a sua descendência iria vir a ser uma grande nação, um grande povo. E Abraão então sai peregrinando, baseado na promessa, na palavra de Deus. Ele não via a promessa de Deus ainda concretizava, ele andava pela fé. Mas o que ele esperava? O que estava no coração de Abraão? O que estava lá dentro da sua motivação pela qual ele enfrentou inúmeras jornadas na sua vida? Ele esperava, a esperança dele era a cidade de Deus, a cidade de que quem construiu é o próprio Deus. Agora, a todos nós que somos descendência pela fé de Abraão, Hebreus, neste mesmo capítulo, diz que, no versículo 16, mas agora desejam uma melhor, uma cidade melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, nós não somos mais cidadãos, aqueles que aceitam Cristo não são mais cidadãos desse mundo. Nós fomos chamados e nós buscamos, e nós confessamos que somos estrangeiros nessa terra, e Deus não se envergonha de nós se nós nos declararmos estrangeiros, se nós nos declararmos que nós estamos buscando a cidade celestial, a cidade que Ele preparou para nós, como está aqui no versículo 16. Quando então nós olhamos para o Salmo 48, que fala da cidade, aqui no versículo 1, por exemplo, fala da cidade do nosso Deus no seu santo monte, é um texto, é um salmo profético a respeito dessa cidade que Deus prometeu a todos aqueles que Ele chamou pelo Evangelho. Quando Ele chama pelo Evangelho, Ele faz essa promessa de um dia nós estarmos nessa cidade, que diferentemente da cidade dos homens, é uma cidade confortável, é uma cidade que não tem os problemas que temos na cidade atual em que vivemos. Agora, olhando aqui, irmãos, então para o Salmo 48, o propósito desta cidade de Deus, a glória dessa cidade, reside no fato de que quem mora nela é o Senhor Deus.
Diz o versículo 1: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Essa cidade é maravilhosa, irmãos, não é pelas suas características físicas, não é por ser um local onde nós vamos encontrar refrigério físico, embora vamos encontrar. A Bíblia nos relata que vai ser uma cidade maravilhosa. A vida que Deus nos promete é uma vida em todos os aspectos que será satisfatória, que será... nós vamos nos realizar na vida futura com Deus. Mas essa cidade, o grande propósito dela, o que a torna gloriosa, é uma cidade que o propósito é a glória e é o louvor do nosso Deus. A cidade é o que é, porque Deus está nela, porque Deus é louvado, porque é uma cidade que se volta para o nosso Deus. Nós, ao olharmos a cidade dos homens, onde nós moramos atualmente, nós não vemos isso na totalidade da cidade. As pessoas não vivem para glorificar a Deus. Elas não vivem buscando agradar a Deus. Muito pelo contrário, elas vivem para agradar a si mesmas. Cada um busca os seus próprios interesses. Cada um busca as suas próprias necessidades. E não há o amor. Na realidade das nossas cidades impera o egoísmo. E é isso que nós vemos relatado, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, quando se diz que, porque os homens não glorificaram a Deus, Deus os entregou aos desejos do seu próprio coração. E aí Paulo lá vai relatar que há várias consequências do homem não viver para a glória de Deus. E uma das coisas que ele fala é da violência, da falta de cumprir com os contratos, da falta de amor, da infidelidade, de uma série de problemas que nós encontramos na nossa cidade. Por que a nossa cidade tem esses problemas? Porque os homens abandonaram Deus. Porque os homens esqueceram-se de Deus e quiseram viver a vida independente, quiseram viver a vida para satisfazer-se a si mesmo. Podemos dizer que a cidade atual em que vivemos é a cidade dos homens e não a cidade de Deus. É a cidade onde o homem é colocado no ponto mais alto e Deus é ignorado. Agora, a cidade de Deus, a promessa que Ele tem para nós, é um local onde Deus é glorificado. É um local onde Deus habitará. Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 3, nos diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Um outro texto mostrando que a Nova Jerusalém, a santa cidade, é o local onde Deus habitará juntamente com o seu povo. E é isso que torna essa cidade algo glorioso. Continuando a nossa meditação, nós vamos passar para o próximo item que está aqui no Salmo 48, que ele diz assim, que nessa cidade ela se situa num monte santo. O que quer dizer essa figura monte santo na Bíblia? Por que monte? Será que nós podemos olhar aqui para o Salmo 48 e entendermos que nós deveríamos adorar a Deus em um monte, deveríamos orar a Deus em um monte? Há alguma
particularidade, algo diferente no monte? Não. O Antigo Testamento tem diversas figuras, diversas linguagens que são físicas, mas que apontam para verdades espirituais. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos os sacrifícios de animais, sacrifícios de cordeiros, que apontavam, que mostravam como seria o sacrifício de Cristo. No Antigo Testamento nós temos um templo físico que mostrava a habitação de Deus com o seu povo. E nós vemos que essa realidade física, ela aponta para Cristo, que é a verdadeira habitação de Deus com o seu povo. Cristo, ele é o templo de Deus, como ele diz lá no Evangelho de João, quando perguntado pelos fariseus, ele disse: destruam esse templo, e eu em 3 dias o reconstruirei. E ele não se referia ao templo, à construção, ele se referia ao seu corpo. Quando a Bíblia fala de monte, ela fala de um lugar alto, ela fala de um lugar acima dos outros. E nós então encontramos em vários textos essa imagem para mostrar que Deus, ele habita num lugar alto, num lugar santo. No livro de Isaías diz que assim diz o alto e sublime, que habita num alto e sublime trono. O monte, ele é um lugar alto e é um lugar para nós entendermos que Deus está acima dos homens. É interessante nós observarmos, por exemplo, no Salmo 24, que diz-nos assim, versículo 3: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? A ideia é da altura do monte, estava apontando para um Deus que era santo, para um Deus que estava acima dos homens. Nós vamos encontrar então que quem poderia subir a este lugar santo, como é a pergunta aqui do Salmo 24, versículo 3. Diz no verso 4, aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente, e ele vai continuar dizendo várias características. De forma que esse lugar alto apontava uma santidade, apontava uma separação do pecado. Quem subiu a esse monte, irmãos? Interessante nós lembrarmos que Jesus também foi crucificado num monte. Jesus subiu ao monte. Jesus foi morto, ressuscitou e subiu aos céus. Ele foi o que o Salmo 24 descreve como alguém limpos de mão e puro de coração, e que pôde subir ao monte santo do Senhor. Agora, o livro de Isaías diz que esse Deus que habita num alto e sublime trono, ele também habita com o humilde e com o contrito de espírito. O que isso significa? Que quando nós reconhecemos que nós não temos capacidade de habitar na presença de Deus por nós mesmos, mas que nós entregamos a nossa vida a Cristo, ou seja, reconhecemos que Ele pode nos salvar apesar do nosso pecado, que Ele sofreu no nosso lugar. Quando essa fé está no nosso coração e nós entregamos a nossa vida a Ele, em humildade, em contrição, com tristeza, reconhecendo os nossos pecados e que nós éramos dignos, na verdade, de morte, então a Bíblia diz que Deus habita com esse humilde e contrito de espírito. E essa é uma realidade interessante da nossa vida, porque então o livro de Hebreus, que está aí, que nós tínhamos lido, ele vai dizer então, em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 12, versículo 22, ele vai dizer assim:
Mas chegastes ao monte de Sião. Quem chegou ao monte de Sião? Os crentes chegaram. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Quando Deus ele nos regenera, quando Deus ele nos transforma, Ele transforma o nosso coração. E nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós passamos a ter vida. E Ele vai nos purificando dia após dia através da santificação. Ele vai limpando o nosso coração. Ele vai purificando os nossos atos. Mas assim que nós aceitamos, Ele já nos declara justos, Ele já nos declara puro aos olhos de Deus pelo sacrifício de Cristo. E então nós chegamos ao local em que Deus habita, que no Antigo Testamento era figurado pelo Monte de Sião. Então o escritor de Hebreus diz: nós chegamos ao Monte de Sião, nós chegamos à presença de Deus. Paulo aos Efésios ele vai escrever no capítulo 1, versículo 3, que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestes em Cristo, como também nos regenerou e nos fez assentar nas regiões celestes. Nós, irmãos, quando aceitamos Cristo, quando aceitamos o seu sacrifício, quando há uma regeneração, uma nova vida brotando no nosso coração, nós passamos a habitar espiritualmente em regiões celestes. Nós não somos mais desse mundo, nós habitamos numa outra esfera, numa esfera espiritual. Aos olhos de Deus, Ele então agora nos enxerga como puros, o Espírito Santo habita conosco. E aí olha o que a continuação de Hebreus 12, 22. Nós chegamos à cidade do Deus vivo. A Jerusalém, aquela cidade que era física, agora ela é celestial e nós estamos nela. Há os muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a reunião de várias pessoas que aceitam Cristo e a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu. O que era físico, aquele monte era físico, para exemplificar a santidade de Deus acima de nós. Hoje isso é declarado de forma espiritual na nossa vida. E nós então, que somos a Assembleia Universal, ou seja, é mundial, é de todos os países, nós que somos a igreja dos primogênitos, nós também somos a cidade do Deus vivo, somos a Jerusalém celestial. Mas você pode estar se perguntando, mas espera aí, irmãos, nós estávamos falando de cidade e agora você está falando de igreja, não é uma confusão aí de termos no que você está falando? Não, a Bíblia, ela mistura essas duas figuras em uma só. Se não, vejamos Apocalipse capítulo 21, que diz-nos assim no versículo 9. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Esse anjo chamou João para ver o quê, irmãos? Para ver a esposa do Cordeiro. Quem é a esposa do Cordeiro? É a igreja. É aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Agora olha o versículo 10. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. O que ele mostra para João? Ele mostra a cidade. Ele mostra a santa cidade de Jerusalém, mas ele chama ele para ver a igreja. Ele chama ele para ver a esposa do Cordeiro. Porque essas duas figuras, elas se misturam na Bíblia
como em Hebreus capítulo 12 nos mostra também. A igreja é essa cidade do Deus vivo. A igreja é Sião. E nós habitamos neste Monte Santo. Mas, o que isso ensina para nós? Ensina muita coisa, irmãos. O que você pensaria que deveria ser feito primeiramente para existir uma cidade perfeita? Um local perfeito, recursos, um plano para que aquela cidade funcionasse bem, um sistema de governo. Talvez você pense em muitas coisas. O Senhor Deus, que é o arquiteto e fundador dessa cidade, a primeira coisa que Ele faz é preparar os cidadãos dessa cidade. Porque quem mora na cidade, irmãos, é mais importante do que a cidade em si. Não adianta você ter uma cidade com uma série de recursos, com grande potencial técnico, se os cidadãos dessa cidade não tiverem um coração puro, se eles não tiverem o seu interior transformado. Deus, Ele nos prepara primeiramente. Ele primeiro prepara o nosso interior. Ele primeiro prepara o nosso coração. Ele está nos preparando. Está preparando o nosso caráter. Está moldando o nosso caráter. As características internas do nosso coração. Para que o dia que nós estivermos preparados, nós iremos habitar no local, mas já preparados para habitar naquele local. Quando nós pensamos, por exemplo, num casamento, o que é mais importante? A casa que os noivos vão ter, os recursos dele, ou o coração deles que se amam e vão ter um coração devotados um ao outro e a Deus? O que é mais importante? Com certeza é o caráter, é o amor de um para com o outro. O que é mais importante para uma igreja? O templo físico, os recursos que essa igreja possui, ou a vida interior dos seus membros, ou o coração de cada um deles? Com certeza, irmãos, é o coração de cada um deles, é o caráter de cada um deles. Uma empresa, o que é mais importante para uma empresa? Ter um grande prédio num lugar muito bem localizado, com muitos recursos, ou ter bons funcionários que tenham caráter correto, que tenham empenho, que tenham qualificação? Com certeza, a parte dos funcionários capacitados é mais importante do que o prédio em si. Deus, que é todo sábio, para Ele preparar essa cidade, irmãos, para Ele preparar um local onde Ele vai habitar conosco, primeiramente Ele transforma os nossos corações. Os discípulos, eles muitas vezes, quando Jesus esteve na terra, eles se confundiram. Eles achavam que o reino de Deus iria vir com uma aparência política, com uma força, e iriam libertar eles do Império Romano, do qual eles eram escravos. E aí Jesus uma vez disse: o reino de Deus não vem com aparência visível. Você não dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus habita em nós. E esse reino que nós fazemos parte, a Bíblia então fala que é Sião, que é Jerusalém, que é a igreja, que é essa cidade de Deus. Nós, irmãos, somos peregrinos. Nós estamos nesse mundo de passagem. Nós não podemos fixar aqui morada. Nós não podemos colocar a nossa esperança nesse mundo de nenhuma maneira. Há em nós um desejo, e deve haver esse desejo, e se não estiver havendo, nós devemos clamar a Deus para que nos abençoe e que nos leve ao arrependimento, à mudança de mente, para que os nossos olhos se fixem no reino de Deus, nos céus e na sua igreja, que atualmente somos nós.
Interessante que o versículo 2 do Salmo 48 vai dizer que Sião é formosa de sítio, ou seja, as pessoas que olham veem ela como formosa. É a alegria de toda a terra. A igreja, irmãos, ela deve espelhar a glória de Cristo. Ela deve ser o sal da terra e a luz do mundo. Quem habita e passa a fazer parte do reino dos céus, Jesus, ao descrever o caráter desses cidadãos do reino dos céus, ele vai dizer em Mateus capítulo 5, que eles são bem-aventurados, que eles são felizes. E o evangelho transmitido em todas as nações, ele faz com que pessoas, mesmo passando por misérias financeiras, mesmo enfrentando os mais diversos governos, tipos de governo, eles são felizes, porque eles têm o perdão dos seus pecados e a fé de que eles agora fazem parte de um novo reino, de uma nova cidade, e agora aguardam essa nova cidade, onde habitarão com o Deus que os salvou, que os libertou, e nós também aguardamos. A nossa cidade, aguardamos o dia em que o que Deus iniciou em nós, Ele confirmará para todos sempre. Os próximos versículos vai dizer que Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Irmãos, a igreja, ela é um refúgio para a nossa vida. Porque é a igreja que prega a palavra de Deus, porque é a igreja onde são exercidos os dons que nos edificam. Porque é na igreja que Deus habita. Nós, como igreja, somos o templo do Espírito Santo. E várias vezes o salmista dizia que ele gostaria de habitar no santo templo, porque ali ele encontraria refúgio. E a igreja, ela é um refúgio para os nossos corações. Versículo 4 diz: os reis se ajuntaram e passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou e dores como de parturiente. Tu quebras as nau de Tarsis com um vento oriental. Esses versículos, uma vez foi dito pelo próprio Jesus, que sobre a igreja as portas do inferno não poderiam prevalecer. Quantas perseguições temos contra a igreja? De diversas maneiras. O Salmo 2 diz que Salmo 3, que muitos são os inimigos da igreja, mas a todos, irmãos, Cristo vence. Ele é o Deus dos exércitos, Ele é o nosso capitão, e nele nós seremos mais do que vencedores em todas as batalhas que nós vamos ter. O versículo 8 diz-nos assim: como ouvimos, assim ouvimos na cidade do Senhor dos exércitos. O nosso Deus, irmãos, Ele não faz propaganda enganosa. Como nós ouvimos a respeito de Deus, como nós ouvimos a respeito do Evangelho, quando nós vivemos, quando nós estamos desfrutando da Sua presença, nós ouvimos e depois nós presenciamos um caráter de Deus e da sua cidade, irmãos, e que a igreja deve ter, é um caráter de resplendor, de sinceridade. Não pode haver na igreja a hipocrisia. É por isso que quando você olha para a figura da santa cidade de Apocalipse 21, ela tem nos seus fundamentos pedras preciosas. Quem de nós, irmãos, faz uma casa e coloca no alicerce pedras preciosas? Nós não fazemos isso. Mas o nosso Deus, na imagem que Ele traz em Apocalipse 21, Ele mostra que essa cidade, ela no seu alicerce, no seu fundamento, é precioso. O que isso significa, irmãos? Que a igreja deve ter as motivações corretas, ela deve estar bem fundamentada. E o nosso Deus, Ele vai confirmá-la para sempre. Versículo 9 diz: lembramo-nos, ó Deus, da Tua benignidade no meio do Seu templo.
Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos fins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Mas pode vir a seguinte questão na nossa mente. Mas muitas vezes a igreja não se porta dessa maneira. Muitas vezes nós não vemos uma igreja assim gloriosa, que espelha o caráter de Cristo em todos os momentos. Verdade, em muitos momentos a igreja padece por conta dos seus próprios pecados. Mas no Antigo Testamento, irmãos, a cidade de Sião, a cidade de Jerusalém, que é a figura aqui do Salmo 48, em muitos momentos ela também não se resplandeceu, como está escrito aqui no Salmo 48. Mas é interessante nós observarmos que, no momento em que a cidade foi disciplinada por Deus, no momento em que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativo, levou escravos cidadãos de Jerusalém, e que eles foram levados para a Babilônia, nós encontramos um pequeno número, mas encontramos de crentes fiéis, como foi o profeta Daniel, que lá no meio de um governo ímpio, no meio de um governo que estava perseguindo Sião, Daniel se manteve íntegro, se manteve reto, se manteve puro. E esse deve ser o papel de nós como cristãos neste momento em que estamos vivendo. Às vezes nós olhamos e a igreja passa a absorver a briga que existe no mundo, a briga política. Existem aqueles que são de direita, existem aqueles que são de esquerda, e começa a haver um entrar dessa briga no meio da igreja. E Daniel, irmãos, ele nos ensina muito sobre isso, porque ele, no meio de um governo que perseguia o povo de Deus, no meio de um governo que era autoritário, que mandava matar, que perseguia inclusive por conta das orações que ele fazia, Daniel, irmãos, ele servia a essas autoridades, servia a esses reis. Mas no momento em que esses reis eram contra a sua devoção, era contra a sua fidelidade a Deus, no momento em que ele iria pecar por prestar obediência, ele não obedecia. Eu vejo como é interessante a fidelidade de Daniel, porque ele serve com Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas ele serve também com os inimigos de Nabucodonosor, que eram os medos e os persas. Seja qual for o lado do governante, Daniel se mantinha fiel, e nele não era achado nada contra a sua própria vida. Esse é o caráter que nós devemos espelhar como cidadãos do reino dos céus. Devemos ser encontrados em tudo fiéis, refletindo uma vida regenerada no nosso andar no meio da sociedade. Nós olhamos para Daniel, por exemplo, quando ele foi lançado na cova dos leões. Deus deu um grande livramento para Daniel. Ele não foi devorado pelos leões. E o rei que havia decretado, que havia feito um decreto injusto, chega lá na boca da cova e chama por Daniel. E talvez Daniel já estava guardado por Deus, poderia agora amaldiçoar o rei, falar uma série de coisas para o rei, e Daniel diz: ó rei, vive para sempre. Falou respeitosamente. Nós, irmãos, devemos espelharmos como cidadãos do reino dos céus um caráter na nossa sociedade que resplandeça, mesmo que a grande maioria esteja dando mau testemunho. E Deus vai cuidar disso como cuidou na época de Daniel. Mas Daniel se manteve fiel. Diz-nos a continuação aqui do Salmo 48... Alegre-se o monte de Sião, alegre-se os filhos de Judá por causa dos teus juízos.
Nós, irmãos, não devemos alegrar só pelas bênçãos materiais que vêm para a igreja, mas por causa dos juízos de Deus. Todas as coisas que Ele executa, irmãos, tudo o que Ele faz é bom, tudo o que Ele faz é reto, e os seus juízos são verdadeiros. Versículo 12: rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres, notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguintes. O Novo Testamento vai dizer que a igreja é a coluna e firmeza da verdade, que nós somos um edifício edificado por Deus, que nós somos construção de Deus. Olhe bem para o que Deus já fez com os irmãos da sua igreja. Olhe e lembre todos os testemunhos que você já ouviu de como Deus sustentou-nos até aqui. E narre isso para a geração vindoura. Estude as histórias de grandes crentes que nos chegam escritas desde a Bíblia, como durante a história da igreja, e os nossos contemporâneos, os nossos pais, os nossos irmãos. Observem os feitos de Deus, como Ele tem agido, e conte isso para os seus filhos, narre a geração seguinte. E este Deus, que é maravilhoso, que é majestoso, que sustenta a sua igreja, que sustenta o seu povo, mesmo em meio a muitas perseguições. Já muitas vezes quiseram banir a Bíblia de ser um livro, quiseram fugir, extinguir a Bíblia. Quantas vezes os homens se levantam contra os princípios da Bíblia, mas Deus os sustenta, Deus mantém a igreja. Este Deus, este que é o nosso sustentador, é o nosso Deus para sempre. Ele não é um Deus só de um momento. Ele não é o Deus só dos momentos em que tudo parece que vai bem. Ele é o Deus que será o nosso Deus para sempre. E Ele será o nosso guia até a morte. No momento em que estivermos enfrentando o maior inimigo, nós estaremos, na verdade, indo para os braços do nosso Deus, entrando nessa cidade celestial que Ele preparou para nós. É interessante nós notarmos no livro de Apocalipse, onde narra várias perseguições contra a igreja, mas lá diz que os mártires venceram por meio do seu sangue, ou seja, quando eles não negavam a sua própria vida, quando eles entregavam a sua vida e eram mortos pelo testemunho do Cordeiro, eles venciam as perseguições, eles venciam a besta, eles venciam Satanás. E nós, irmãos, temos essa promessa que no momento da nossa morte, no momento de enfrentarmos o último inimigo, Deus estará conosco, Ele será o nosso guia e então nos levará para habitar para sempre com Ele. Irmãos, vamos encerrar orando ao nosso Deus. Querido Deus, ó Pai, nós te agradecemos pela promessa de um dia habitarmos com o Senhor nessa cidade celestial. Aqui nós já desfrutamos dela no meio dos irmãos, no meio da tua igreja, onde o Espírito Santo habita. E desfrutamos da companhia de irmãos que têm um caráter santificado pelo Senhor. Como é bom, ó Pai, termos a companhia dos santos, a companhia daqueles que buscam agradar a Ti, daqueles que não estão servindo aos homens, não estão servindo a Satanás, mas que por entregarem as suas vidas a Cristo, é a eles que servem. Obrigado, ó Pai, porque nós não merecíamos, mas a Tua graça, ó Pai, nos concedeu isso. Abençoe para que logo possamos estar reunidos fisicamente também, ó Pai, na reunião dos santos. E essa reunião sabemos que ela vai continuar eternamente, porque um dia estaremos para sempre com o Senhor, no novo céus e na nova terra,
exaltando e glorificando ao Senhor, o nosso Criador. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém.